Já estou chamando ele. Olá, Luiz. Tudo jóia? Tá dando para me ouvir certinho? Todo mundo? Tá certo. Eu tô te ouvindo um pouco baixo. Peraí, deixa eu só arrastar um pouco aqui. Ainda tá baixo. Eu não sei se é meu fone, se é meu celular. Ah, sim, peraí. Deixa eu tentar aumentar. Mas o meu já deu. Eu vou tentar tirar o fone para ver se eu escuto você melhor, pode ser? Tá, peraí. Para me ouvir melhor? Ah, sim, agora tá melhor. Melhor. Era o Mas meu tá dando para me fone. ouvir ou tá longe? O seu tá bom. Era o meu fone o problema. Ah, não, beleza. Já resolvemos. São coisas Uhum. do ao vivo. Acontece. Então, hoje a gente vai bater esse papo, vamos conhecer um pouquinho mais o seu trabalho. Eu Uhum. conheço já um pouquinho. E vamos começar o nosso bate-papo. Quem que é o artista e o diretor Oliver? Bom, boa noite a todos. Luiz, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Essa é a primeira vez que eu faço isso, eu estou até um pouco apreensivo, meio nervoso, assim, mas vai dar tudo certo. Então, o Oliver, na verdade, eu sou um artista plástico também, sou um diretor, porque eu comecei, eu e meu irmão, eu tenho um irmão gêmeo, a gente começou cedo assim, a trabalhar com arte, a gente começou desenhando, na verdade, desde os 6 anos de idade, sabe? A gente pegava uns desenhos assim muito simples, tipo pica-pau, né? A gente ficava desenhando isso e aí a gente começou com 9 anos a gente começou a fazer nossas próprias revistas em quadrinhos, sabe? Isso a gente estava no terceiro ano da escola e a gente começou a fazer quadrinho, né? Então a gente sempre começou a escrever muito cedo, a gente teve contato com isso muito cedo, né? Porque na nossa geração nós somos um dos primeiros a aprender a ler e aí aprendemos a ler lendo revista de quadrinho, por sinal, né? Então a gente começou bem cedo, eu comecei bem cedo, né? E daí da revista em quadrinho eu comecei a aprimorar mais o meu desenho e a escrever também, né? Não só revista em quadrinhos, mas algumas pequenas crônicas bem pequenininhas, sabe? E aí esse foi o início, assim, para deslanchar, para mexer com arte mesmo, né? E aí em 2013, que eu acho que foi o meus 15 anos, assim, que eu comecei a olhar o mundo de uma forma diferente, né? Mas eu tive uma contribuição muito grande, assim, com uma professora que eu tive, o nome dela é Gabriela, e eu até falo que ela é minha mãe na arte, sabe? E ela sempre passou tudo, todas as referências, assim, em questão de arte mesmo, de artista, diretores também, assim, mesmo que fosse poucos, mas ela me passou ela foi meio que uma enciclopédia para mim e a gente foi preparado. Eu fui preparado para, entrei em um curso aqui em Minas, chama Valores de Minas, né, no Plug, e entrei nas artes visuais e aí eu comecei a fazer, né, o Valores de Minas, a gente já sabia desenhar, então foi um deslanche assim também. Só que lá a gente conheceu outras áreas da arte, né, como stop motion, fotografia, fiz lá também dramaturgia, que foi muito bom, foi muito bom. Acho que isso ajudou a abrir a minha mente para ainda mais para buscar campos como o teatro, como o cinema, porque o Rogério, né, que era o professor na época, ele passava muita, mas muita leitura assim clássica, principalmente de dramaturgia, assim, texto de dramaturgia. E foi o primeiro contato assim que eu tive com o teatro,
sabe? Essa coisa de atuar, essa coisa de trabalhar com o ator, né? Então eu tive esse pouco de contato, né? E aí a gente formou, fez um teatro, que eu tenho até aqui, peraí que deixa eu pegar o, o banho. Formei no Valores e aí a gente fez um espetáculo chamado Garimpar, que é isso aqui, eu sei que tá meio retorcida a imagem, mas foi o Garimpar. E nisso a gente trabalhou com a questão da cenografia, né? A gente tinha que montar alguns azulejos para pôr na peça e o cenário atrás, que era só feito de caixote, né? E falava muito do garimpo, essa coisa de Minas mesmo, né? E nisso a gente atuou, eu atuei, assim, apareci bem rápido, mas foi uma coisa que meu coração chamava por mais, sabe? Pedia mais. Então, esse foi o primeiro contato também que eu tive. Mas foi muito bom fazer o Garimpar, eu tenho muito orgulho. Se um dia eu pudesse, eu refazia de novo isso aqui, porque é muito bom, foi muito bom, a experiência é muito boa. Quem quiser assistir, tem no YouTube completo, tá? Pesquisa por Espetáculo Garimpar, do Grupo dos Valores de Minas, que vai achar completo. Tem outros espetáculos também que são muito bons. Só que em 2014, eu saindo desse curso, eu vi um filme que chamava, acho que todo mundo conhece, que foi o Lucy, né, com a Scarlett Johansson, que ela ganha uns poderes assim na mente. E foi aí que eu falei, não, eu quero ser diretor de cinema. Eu acho que eu consigo fazer isso. Mas eu já gostava muito de cinema também, sabe? Mas esse foi um percursor, assim. Foi ele e Birdman, que ganhou até o Oscar em 2015, né? Esses foram os filmes assim que me levaram realmente para o cinema, a querer fazer, a querer se tornar um diretor de cinema, porque eu tinha uma namorada na época que eu buscava ela todo dia na escola. E nesse caminho, né, para a escola, tinha uma como que chama? Locadora, né? E eu sempre via esse pôster do Birdman. E eu ficava assim, nossa, velho, tô doido para ver esse filme. E na época eu não ganhava muito bem, então eu também nem sabia como que funcionava essa questão da locadora. Eu tinha alugado poucos filmes assim na minha infância, né? Mas esse filme ficou na minha mente, assim, eu comecei a escrever alguns pequenos curtas, assim, e aí eu fiquei com isso e eu falei, não, eu vou ser um diretor de cinema, né? E aí, em 2018, 2017 para 2018, foi quando eu peguei um livro do Mike Sullivan, um escritor que eu conheço, ele é muito bom também. Minha irmã me apresentou os livros dele e eu tava doido para querer filmar, sabe? Porque eu tinha muito material guardado em casa e eu tava doido para filmar, já tava montando uma equipe, tentando montar uma equipe, isso totalmente de forma independente, com meu próprio dinheiro. Na época eu ganhava muito mal mesmo, eu não tava empregado, né? Luiz, se eu tiver pulando algumas coisas, você pode pedir mais informação, tá? Você ficar um pouco confuso. Mas aí em 2017 eu tava ganhando muito pouco, eu não tava fechado, eu pegava bico, assim, de entregar coisas na casa dos outros, tava pegando bico numa transportadora, e aí eu decidi juntar um dinheiro para tentar fazer isso da forma independente, sabe? E aí meu irmão juntando, ele me apresentou o livro do Mike Sullivan, foi quando eu li primeiro dele, Corpo Sepulcro, e depois eu li Terapia das Almas Suicidas, que foi que eu decidi adaptar ele pro cinema. E aí, isso em menos de uma semana, eu li 4 livros dele, e eu comecei a roteirizar, a adaptar. Eu adaptei para O que os Suicidas Amam, e foi montar minha equipe. E logo de cara eu tive alguns problemas assim técnicos, porque essa foi o primeiro contato que eu tive com o cinema, assim, de pegar pré-produção, produção e direção tudo junto de uma tacada só, sem fazer muitos planos, sem fazer assim, sem sentar e falar, respira, Bruno, calma, vamos pôr as coisas em ordem.
mas eu não fiz isso. Fui, peguei e falei, ó, tô com o roteiro pronto, vamos juntar todo mundo, uma galera de 20 pessoas, porque o roteiro dele é incrível, assim, o livro dele, e conta a história de um anjo, que ele tá, é como se ele fosse um psicólogo, e ele decide entrevistar alguns suicidas, essas almas de alguns suicidas, a gente fica conhecendo esses suicídios, por que eles se mataram, né? E aí queria fazer como se fosse, eu adaptei para como se fosse uma roda de conversa mesmo, e cada um ia tocar na vida do outro, sabe? No livro não tem isso, mas isso vem de mim mesmo, assim, só que não deu certo, porque sempre quando eu marcava os encontros, todo mundo furava, só ia a parte técnica, né? E aí foi quando eu conheci uma atriz chamada Laura Canedo, através do Facebook, porque eu comecei a anunciar muito, assim, que eu estava precisando de ator, que eu queria filmar, e aí eu conheci ela, e ela decidiu fazer uma das personagens, que foi a psicóloga, e, e aí eu conheci a Laura, foi muito bom, porque ela me deu ela me inspirou de uma forma, cara, que eu não sei nem te explicar como. Foi muito bom trabalhar com a Laura, e ela também era diretora, né, já tinha formado, inclusive, já tinha dirigido alguns documentários, e ela decidiu fazer esse trabalho, e foi aí que eu vi que eu não podia filmar só um com ela, sabe? Aí eu decidi escrever outro, um roteiro original meu, assim, em uma semana eu tinha pronto o roteiro, e a gente foi filmar esse roteiro, que nasceu, eu tinha acabado de terminar um relacionamento, eu estava totalmente quebrado por dentro, e eu queria, esse roteiro nasceu como se fosse um grito, sabe? Um grito de alívio também, né? Não sei. E nasceu esse roteiro que chama Me Abraça Quando Sentir Saudades, que eu filmei ele primeiro que os Suicidas Amam, né? A gente foi para um restaurante, eu estava dirigindo, a Natália estava na fotografia, porque minhas fotografias sempre são feitas por mulheres, eu tenho essa marca, todas as minhas fotografias são feitas e dirigidas por mulheres, e aí eu também tinha um assistente chamado Gabriel Barra, que ele fez o som também direto, né? E a gente foi filmar em um shopping daqui de BH, só que, mais uma vez, eu levei uma pedrada assim na nuca, porque o restaurante estava aberto, não pedi para fechar nenhuma mesa, e, e tudo estava acontecendo ao vivo, assim, sabe? Sem muitos planos, a gente pegou, levou o roteiro, foi filmar, mas foi, cara, uma experiência tão incrível, que, na verdade, o Me Abrace, cara, acho que é um dos trabalhos assim que eu tenho mais carinho, porque ele nasceu de uma forma, apesar da escrita, né, que eu estava totalmente regaçado por dentro, destruído por dentro, e na pós-produção dele, ocorreu que eram 3 personagens, que foi a Laura, aí tinha a personagem da Sei, que eu queria que a Camila fizesse, e a Camila não concordava com algumas coisas que eu dizia no roteiro, porque ele é muito Schopenhauer, sabe? Ele cita umas coisas assim do amor, que a mulher, a personagem, ela não acredita no amor, e a Camila, ela fala assim, não, porque o seu roteiro, não sei, eu não concordo com o seu roteiro. E aí ela acabou saindo do projeto, e aí eu liguei para Lorena, que também é uma atriz que eu amo demais, assim, amo demais. Ela tá sempre em todos os nossos trabalhos, ela tá, né? E ela, com 2 dias, ela decorou o texto todo, e a gente foi filmar no sábado, né? E isso eu chamei ela na quinta-feira à noite, cara. Então, ela foi uma atriz, assim, que mostrou mesmo o que queria fazer, ela se entregou muito pelo papel, ela e a Laura. E aí a gente foi filmar. Então, o Me Abraço Quando Sente Saudade, quem quiser ver, tem no YouTube, pelo menos o trailer dele tem no YouTube, tá? E ele foi ele que mudou minha vida, assim, em questão de eu mesmo aprimorar na minha própria direção. Toda vez que eu vejo ele, eu foco nele, assim, eu revisito ele, eu sempre surge uma coisa dentro de mim nova, sabe? Mas, assim, nasceu assim. O Oliver
diretor de cinema nasceu assim, fazendo mesmo. Não fiz curso de cinema, acho que meu curso foi a vida, o aprendizado. Tenho um acervo muito grande de filmes, de diretores que eu gosto. Tenho sei lá, mais de 500 filmes aqui em casa. Então, eu aprendi fazendo e vendo, né? Assim que nasceu o Oliver. Você citou uma professora, eu acho que é uma citação da maioria dos convidados aqui. Eu também comecei através de uma professora. Então, a gente deixa o nosso forte abraço aos professores que lutam todos os dias pela Sim. educação brasileira. E agora eu queria que você apresentasse o seu trabalho, os textos, filmagens. Uhum. É, eu separei alguns desenhos, porque acho que o desenho também me ajudou muito nisso, principalmente na questão de cor, na questão de enquadramento, sabe? O quadrinho me ajudou muito nisso. É, gente, sempre que puder, leia, não só livros, mas tenha contato também com o quadrinho. Principalmente os brasileiros, tem muita gente bacana mesmo. Por exemplo, tem o Marcelo Quintanilha, que eu gosto muito, né? É, tem o Mutarelli também, que é incrível. Então, assim, tem uma remessa muito grande de quadrinistas brasileiros, sabe? Independentes também, que necessitam disso para viver. E eu vou mostrar agora uns desenhos, uns mangás que eu fazia, tá? Quando eu era pequeno. Hoje em dia eu não trabalho mais com mangá, só com um, que eu vou explicar por quê. E eu vou mostrar, que eu separei aqui, tá? Então, esse daqui, acho que dá pra galera ver, foi um quadrinho que eu fiz ele bem rápido, assim. Ele era de. Ela falava sobre vampiros, e essa menina ela quer vingar a morte dos pais, tá? Mas eu fiz porque eu vi o Benjamin Button, eu acho, não sei. E aí eu decidi fazer um quadrinho, né? E eu fiz esse na época do meu ensino médio, eu acho que eu estava no segundo ano, tá? Mas esse aqui foi antes. Esse daqui tá até clarinho, porque eu fiz de lápis, tá? Aqui ele tem começa as histórias, né? Tá assim. Ele tá bem clarinho, não sei se dá pra galera ver. Mas esse aqui foi na época quando eu era crente, quando eu era cristão. E a gente não tinha muito, na igreja não tinha muito quadrinho, e a gente decidiu fazer, sabe, um quadrinho evangélico, né, para evangelizar a galera. Então ele começou assim, era muito legal. Eu e meu irmão que a gente fazia com muito carinho. Esse aqui é de luta, viu, gente? Né, mas tem esses. Esse daqui é o do vampiro, tá? A capa que eu mostrei. Esse aqui é o do vampiro. Tá? Isso. E a gente sempre fazia eles em mangá mesmo, assim, em estilo mangá, né? E aqui eu separei alguns desenhos que eu fazia. Eu não faço mais também, são poucos que eu faço. Tem uns aqui, para fazer a cores. Eu vou levantar um pouquinho, que aí dá para mostrar melhor. Né? Tem esses. Esses aqui eu fiz com algumas colagens, né? Que eu comecei dessa forma, eu comecei fazendo desenho, né? Acho que dá para ver, né? Tem muito desenho. Esse é de um quadrinho que eu gosto também. Tem muito desenho. Vou pular aqui. Esse aqui é o pôster, tá? Do O que os Suicidas Amam. Foi o primeiro pôster que a gente fez, o filme. Aqui é a produtora que a gente abriu, eu e meu irmão, chama The Big Mac Films. Esse quadrinho aqui, ele é autoral. Esse mangá é autoral também. Ele é o único mangá que eu mesmo vou fazer, porque eu já tô 4 anos nele, mas é um quadrinho que eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida, né?
E esse quadrinho, eu escrevi esse quadrinho, ele nasceu como o Corvo, do James O'Barker. Eu pus toda a minha fúria, né, escrevendo ele, fazendo ele. Por isso que nele eu estou caprichando muito, tentando caprichar muito, muito, muito mesmo, porque ele conta um pouco da minha história, ele é um quadrinho semi-autobiográfico, né? E tem muita referência, tem referência de música, tem referência de tudo que eu gostava, assim, na época, que eu gosto até hoje. Esse aqui é outro autoral também, né? E aí, é isso, assim, esse quadrinho é o único que eu tô pegando para fazer mesmo, eu não trabalhando mais com quadrinho, porque ele é um quadrinho muito pessoal, sabe? Mas eu tô mostrando aos poucos, assim, pra galera, às vezes na minha rede social, a galera tá curtindo, e eu quero fazer ele bem independente, assim, por isso que até comprei uma impressora, e aí eu pretendo fazer ele independente. E eu separei, Luiz, um pouco do roteiro, esse aqui é o roteiro inicial do Me Abrace Quando Sentir Saudades, tá? Eu vou ler uma frase que tem, 3 frases, né, que tem. Posso ler? Pode. Essa é uma das cenas, tá? Os personagens chamam L, H e C, mas aqui eu vou ler só as falas da L com o personagem C. H, quer dizer. É o que eu estou tentando te dizer. O amor mata, nos faz sofrer. O amor é obsessivo. Isso é uma doença, tipo um câncer. Veja, as pessoas se casam e se divorciam, namoram e terminam. Se declaram umas para as outras e no fim se decepcionam. E no fim disso tudo sempre vem o choro. H. Entendi. Mas eu acho que você só está dizendo isso tudo porque já se frustrou amando alguém. Talvez você ame Gustavo, mas está com medo de jogar em um mar de vida que o amor é. Por isso o julga e questiona. Ele, olha, pode até ser, mas você tem que concordar comigo que o amor não é o que achamos que seria. O que eu realmente quero dizer é a base de tudo o que sentimos é o sofrimento. É inevitável. Todo mundo já sofreu por causa de um amor. E não podemos evitar isso. E o que mais confundimos é quando colocamos uma música de uma banda de rock para tocar na Juicy Box e aquela canção nos traz à memória uma paixão do passado. É palhaçada enfrentar a música com o rosto de pessoas na memória. Ela coloca a bolsa na mesa, tira da carteira uma carteira de cigarros, apanha e coloca entre os dedos e procura um isqueiro. H. Não é permitido fumar aqui. L. O quê? O que você disse? O personagem da C entra. Aqui foi a primeira vez que eu escrevi um roteiro. Ele tá bem cru, porque ele não é dessa forma, assim. Ele tá bem cru mesmo. Eu gosto de guardar isso porque eu anotava tudo que eu ia filmar, anotava assim do lado, né? Hoje em dia eu tô um pouco mais experiente nisso, assim, que a gente vai ganhando experiência, né, no decorrer. E depois disso eu fiz até um quadrinho do Me Abrace Quando Sentir Saudades que eu não terminei, né? Mas eu separei também uma poesia que eu fiz, 2 poesias, na verdade, que eu fiz, que eu também tive essa fase de escrever poesia, de escrever crônicas. Eu escrevi 3 crônicas, nada eu publiquei, só para mim mesmo, né? Mas eu escolhi 2 que foram mais recentes, que eu escrevi. Elas não têm nome ainda, não tem título, mas uma delas diz assim: há dias que eu choro sozinho, pensando no quarto, enquanto naquele quando poderia ter sido diferente do que está sendo agora. Dias em que tinham lágrimas, mas com você ao meu lado. Mas nada mudou. Continuo chorando por você, mas agora sem você. Naqueles tempos eram por causa dos arranhões, hoje por causa das cicatrizes. Tempos não mudam, tempos passam. Mas nesse trem que a vida é, alguém tem de partir. Eu ainda estou na estação. E você, já chegou ao seu destino? Eu perdi o meu rumo quando você se foi. Me diz quando você volta? Saudades. O outro eu tentei fazer com poucas palavras, né? E ele é bem rapidinho. Com choro em esporro, sem prosa pronta, para poder aprontar sem você. Para me amar em seus lábios, para beijar sem você. Para me esquecer, que saudades eu vou ter? Se um dia eu for
eu te prometo todo o céu. Minhas lágrimas não secam, são um mar a transbordar. Esses foram dois poemas que eu fiz, porque eu montei um que também chama Sou Nós Dois, né, que é baseado um pouco no disco do Marcelo Camelo, né, que é o Sou. E quem fez essa arte para mim foi uma amiga. Eu também separei, Luiz, algumas fotos do, da produção dos curtas. Eu não separei fotos autorais, porque eu também fotografo, né? Mas como hobby, porque infelizmente não deu para eu imprimir. Mas quem quiser pode visitar meu perfil. Eu tenho dois perfis, né? Mas um está desativado, porque eu perdi a senha. Mas esse tem algumas fotos que eu fotografo. Às vezes eu gosto de fotografar. Essa aqui é a Laura. A gente estava em cena. Esse aqui a gente estava filmando O que os Suicidas Amam. Foi num domingo, foi numa escola. Essa é a Laura. Ela está fazendo a personagem dela. Aqui tem mais fotos. Esse sou eu, que eu dirigi, fiz a fotografia. Eu tentei fazer, né? Eu e a Laura em cena. Aqui foi do restaurante, que a gente estava fazendo o Me Abraço Quando Sentir Saudades. Essa daqui é a Laura, aqui é eu, né? Ao meu lado está o Gabriel Barra, ao lado está a Natália, que é a diretora de fotografia, e ao lado da Natália está a Lorena Jamarino, que é a par da Lorena, da Laura em cena, né, do Me Abraço Quando Sentir Saudades. Tem mais algumas fotos. Né? Aqui, ainda no Me Abraço Quando Sentir Saudades, mas tem um personagem do Henrique aqui, acrescentado. A gente gravou nesse restaurante esse senhor, sem autorização nenhuma, de nada, mas né, só do gerente mesmo. Né, mas essa é algumas fotos, né, do espetáculo. Mas é isso. O meu trabalho é esse, assim. É muita coisa, né? Você filma, você dirige, você desenha, você escreve, é, vários aspectos da arte. O que que te atrai na arte no cinema? Eu vou ser bem breve, Luiz. Eu acho que a arte em si, ela salva. Né? Isso a gente está acostumado de ouvir. Né? Mas eu encontrei na arte uma linguagem que eu me sinto livre, sabe, de expressar, de colocar todo, principalmente no cinema. Eu acho que a diferença do cinema para o teatro é essa, né? No teatro você pode ser quem você quiser, né? No cinema você pode fazer o que você quiser, né? Essa é a diferença, assim, que eu costumo dizer, né? Então, uma não está distante da outra, mas o cinema ele me proporciona colocar a beleza visual dos seus pensamentos naquilo, sabe? Em questão de cor, em questão de fotografia. O cinema, para mim, é uma das melhores coisas que o homem fez. Não falo isso só porque eu sou um diretor, que eu quero ser um diretor, mas existe tanta coisa bonita que a gente já viu no cinema. Eu acho que ainda vamos ver ainda mais. Porque o cinema ele é movimento, o cinema ele é protesto, né? O cinema é a arte em si. E o desenho, em geral, a arte em si, em geral, eu acho que ela tem esse poder de libertar o homem da sua zona de conforto, de tirar, né? A arte nos foi dada e criada através disso, né? É a forma de nos dizer que nós somos humanos, né? Que nós somos racionais. Né? Assim como a filosofia e tantos outros tipos de arte também. Mas o que me atrai no cinema é isso, sabe? Essa beleza visual que a gente pode dar numa cena. Né? E o cinema ele é múltiplo para muita coisa, para drama, para comédia. Né? Um filme, quando a gente assiste, muda né, o nosso dia, muda a nossa autoestima. Né? Então, por isso que eu gosto de arte, assim, para libertar mesmo, sabe? E é isso que me chama a atenção na arte. A arte é liberdade. E o que mais te motiva a fazer arte? O que mais me motiva
Eu acho que isso é uma pergunta pessoal para cada pessoa, né? Que cada um tem um jeito de fazer arte, cada um tem um jeito de olhar a arte. E eu acho que eu sempre tive, na época que eu era da igreja, eu tinha um desejo muito grande de ser missionário, sabe? Então por isso que eu comecei a fazer muito quadrinho, porque eu queria evangelizar e eu queria ser missionário, né? E eu acho que ser missionário, na época quando eu vi, era ajudar, é você se dar para uma nação, para uma outra pessoa, você ajudar, né? E o que me inspira a fazer arte, eu acho que tanto na periferia, em todo o convívio social, a arte ela tem o poder, sim, de quebrar correntes, de quebrar preconceitos, sabe? De abrir portas para muita pessoa. Então, quando eu voltei e fui para o cinema, eu falei assim, não, dá para eu continuar sendo missionário, mas através da tela, né? Dá para eu continuar tentando salvar vidas através da tela, né? Então, isso que me motiva. O que me motiva é essa ânsia de querer salvar pessoas, salvar vidas, né? E libertar as pessoas. Eu acho que a arte tem esse poder, porque em 1960, no golpe de 64, durante os 20 anos, assim, a arte que foi, né? A arte, os cantores, a arte em si em geral. Então, se você for ver, a coisa que eles mais proibiram e vetaram eram a questão, né, do cinema, era a questão das músicas, era a questão da TV, né? Então, a arte, ela liberta, ela destrói, como eu disse, a arte é um movimento, né? Então, isso que me motiva a fazer arte, sabe? De levar para onde não tem, para ser libertado, para libertar essas pessoas. Realmente é basicamente o que eu penso em fazer arte nesse quesito de libertar, de levar para as pessoas que não têm o acesso. Eu moro no interior de São Paulo, a gente tem quase 30 mil habitantes, é uma cidade teoricamente pequena, e a gente vai desenvolvendo várias Uhum, ações, mas é que a gente trabalha um pouco mais a escrita, a gente não tem muito esse lado de documentário, de long, filmagens. uhum, A gente tá, eu digo que a gente está evoluindo na cultura do município. Apesar que o teatro uhum. aqui ele é bem conhecido. A gente tem uma companhia de teatro que já recebeu prêmios no estado de São Paulo. Bacana. E aí a gente entra num aspecto que eu acho que está em todos os âmbitos da arte. Quais são as desvalorizações que você encontra na sua área? As desvalorizações, eu acho que são muitas, são múltiplas, né? Começando pelo, eu vou dizer isso, não sei se pode, mas pelo governo. Assim, eu acho que tem muita falta de interesse no jovem, tem muita falta de interesse no artista. Isso é um problema que não é de hoje, né? É um problema desde 1500, assim. Então, eu acho que quando você pega, né, uma política pública que ela tira parte da verba dela, da cultura, né? Todos os meses precisam, gente. Não estou desvalorizando um para favorecer o outro. Não estou dizendo isso, né? Mas eu acredito que, assim, hoje, se você pegar uma estatística, o jovem está morrendo muito cedo, sabe, no Brasil. O jovem está morrendo muito cedo. A cada 23 minutos morre um jovem negro no Brasil, né? Isso em 97 era a cada 4 horas. Era para você ver o quanto que isso, né, esse quadro mudou. E eu acredito que se tivesse mais olhar do poder público para essa arte da cultura, para esse lado, né, da cultura em si, começar eu, por exemplo, trabalhei de voluntário em algumas ONGs, onde eu morava, na outra cidade, em Contagem, né, chamava Casa de Apoio, e tinha, sim, muito, sabe? Ele é mais pro lado do esporte, né? Tinha a parte da arte era um pouco pequena, né? Um pouco pequena, mas tinha também. Mas eu acho que no esporte eu comecei a olhar isso. Salvava muita pessoa, resgatava muita pessoa, sabe? Alguns se perdiam, né?
Uma rede não pode pescar todos os peixes, mas pelo menos muita gente iam nessas questões do esporte e saíam, sabe, dessa coisa do crime também, né? Eu acho que o governo hoje em si, né, um poder governamental, falta isso, sabe? Tá vendando os olhos, tirando muita coisa que deveria estar ali nas escolas. Eu, por exemplo, cresci que tinha um projeto na minha escola chamado Segundo Tempo, eu acho, né? Que quando acabava sempre tinha umas outras aulas extras, assim, para quem quisesse ficar, sabe? Então, tá faltando isso hoje em dia, sabe? Isso foi há 8 anos atrás. Hoje em dia não tem mais isso, né? Hoje em dia, aqui pelo menos em BH também, eles estão tirando muita coisa. Aqui tinha, quase isso, quase esse segundo tempo, mas feito com pessoas, por exemplo, eu entrava na prefeitura, dava um projeto para eles, iniciava um projeto, né? Ó, eu quero dar aula de grafite, eu quero dar aula de quadrinho, sabe? E aí eles analisavam o seu projeto e mandavam você para a escola. Aí você se tornava um professor ali daquele turno, sabe? Daquele pequeno turno, daquela pequena área ali. Mas hoje eles estão tirando isso, né? Mal começou, já está morrendo. Mal nasceu, já está morrendo. Né? Então, falta isso, sabe? Falta essa estrutura maior do governo, também da sociedade, que eu acho que tinha que se abraçar e montar, erguer novos alicerces para a arte entrar ali, sabe? Porque a arte, ela direciona também muita pessoa, né? Então, eu acho que falta essa desvalorização do governo e um pouco por parte da população também. A Manuela tem uma pergunta aqui, vou fazer para Uhum. você. Você falou de projetos em escola que você levava na prefeitura e atuava. Eu comecei aqui também assim, durante um ano eu lecionei o projeto de oficina criativa de poesia voluntário. E Uhum. aí, em 2016, esse projeto continuou até hoje, né? A prefeitura assumiu o projeto, então a gente está até hoje. Apesar que no ano de 2020 a gente não atuou ainda devido à pandemia, mas Uhum. mesmo assim eu ainda vejo essa falta de apoio do governo no âmbito geral e da população para fazer que esse projeto se mantenha, que esse projeto aconteça. E a Manu fez uma pergunta assim: você disse que a arte é liberdade. Como você vê esses boicotes à arte que vem acontecendo no Brasil? Bom, eu tenho uma opinião sobre isso e eu vou pescar um pouco do que você acabou de dizer. Luiz, pessoas como eu e você, às vezes, talento a gente tem e a gente quer levar isso para outras pessoas também, né? Quer despertar, né? Quer trazer isso à tona das pessoas que às vezes ficam acanhadas, porque existe muita pessoa que fica acanhada, né? Fica presa em si. E se você for olhar, cara, eu pensei em trazer muito projeto bacana mesmo, assim, até mesmo no teatro, né? Que eu vou até falar sobre isso, de um trabalhos futuros que eu penso em fazer, que é do teatro em si. E aqui o governo ele abre, não estou falando que ele não tem, tá, gente? Mas ele tem uns pequenos, poucos e pequenos órgãos que abrem uma seleção, né, para esses projetos. Você ganha uma verba, você ganha, né, por mais que seja pequeno, mas ganha, né? E só que falta esse interesse, né? Só que a maioria dos artistas que querem fazer arte começa como um voluntário, porque hoje em dia a arte vende, né? A arte pop vende. Só que existe um núcleo no Brasil, por exemplo, de voluntários, né? O próprio Luiz, eu também, porque assim, eu para dirigir, cara, eu nunca dirigi nada que alguém me contratasse. Uma vez só, mas eu não quis grana, né? Porque eu tava ganhando experiência e tal. Fui também chamado para fazer uma série, produzir uma série daqui de Minas. Mas assim, tudo que eu faço é de forma independente, né? Então tem essa coisa, dinheiro fica às vezes para segundo plano, né? Na vida do artista, assim.
o artista se preocupa em ganhar vidas mesmo, sabe? Em fazer. Então, existe muito essa coisa da arte no Brasil. Hoje em dia, a arte do Brasil ela perdeu esse movimento, assim, perdeu esse interesse de querer libertar as pessoas. Isso na minha opinião, de alguns núcleos que eu vejo, assim. Principalmente de artistas, às vezes. Uma vez eu vi um youtuber, não vou nem falar o nome, eu fiquei muito triste, eu acompanhava até o canal dela, era de leitura. E aí um rapaz, é um escritor independente, falou assim, vou te mandar meu livro, faz uma resenha para mim e tal. E ela mandou, tipo, a tabela de preços dela. Ah, tá, tipo, para um livro é valor X, isso e aquilo. Eu fiquei pensando, poxa, quando um romance de um escritor, por exemplo, Harry Potter, ela pega, lê todos os livros, faz um vídeo e não ganha nada por isso. Né? Às vezes, quando é um cara que está batalhando, que às vezes pagou para fazer a tiragem do livro, ela cobra, né? Então tá perdendo isso, assim. As pessoas estão começando a cobrar de quem não tem dinheiro e está cobrando fazer de graça para quem tem, né? Não estou desvalorizando uma arte para querer favorecer outra, mas há um pouco disso, assim, da gente querer julgar com os olhos, isso aqui não vai me dar dinheiro, isso aqui não vai me dar view, né? A pessoa às vezes age por essa maneira, age dessa maneira, sabe? Né, a arte ela só vende se a pessoa for conhecida, né? Então você perde muito disso, assim, porque eu acho que arte, primeiramente, é amor. Você tem que fazer com amor. Se você for fazer com obrigação, não vai sair nada bem feito, assim, nada. Né? Então, a arte a gente faz por amor, primeiramente. Você tem que viver do seu trabalho, né? Mas, primeiramente, vem essa questão de quantas vidas você vai ganhar, né? Então, eu acho que essa desvalorização da arte no Brasil, surge através dessas pessoas que não se interessam por quem está fazendo arte para salvar, né? Então, não somos junto, né, com a pessoa. Essa é a minha opinião sobre a arte hoje em dia no Brasil. Você tocou num assunto lá da YouTuber, tô lá ainda nesse assunto. Realmente tem, tipo, uns contatos que a gente recebe que são surreais, tipo, valores de R$ 1.000 para fazer a resenha do seu livro, R$ 500 para postar foto do seu livro, sendo que nós, autores independentes, pagamos pela publicação, não é um Uhum, valor barato, e tipo, e trabalhamos duro para conseguir divulgar a obra, para conseguir chegar nas pessoas, as pessoas conseguirem ter interesse em adquirir a obra, porque eu vejo um dos grandes problemas no Brasil mesmo, a grande maioria prefere ler os clássicos e americanos, por exemplo, leem muito pouco da literatura nacional e, e se lê da literatura nacional é por obrigação de estudo ou porque são famosos. E recentemente eu comecei a me libertar desse negócio de publicar com editoras, porque eu vinha publicando coletivos com jovens escritores que são meus alunos de oficinas de escrita criativa, e a gente pagava valores absurdos para publicar um coletivo que o interesse não era vender pelo Brasil todo, mas era dar como uma formatura do curso para os jovens, ter um livro publicado, ter o seu trabalho construído durante o ano ali num livro. E aí, recentemente, eu criei o selo editorial, que eu disse no começo, a Arte da Palavra, e a gente uhum, vem publicando livros de autores locais, da região, tem até de outros estados até, mas focando que nesse autor independente, pelo amor à arte mesmo, pelo amor à literatura, não focando nesse mercado editorial que cobra o absurdo do autor independente e que ele vai ficar com essa tiragem anos e anos e talvez não tenha retorno do investimento. E uhum, ainda tem esse coisa da divulgação que o pessoal quer cobrar para divulgar, quer receber o livro gratuitamente e ainda quer cobrar um valor tão exorbitante. Então, tipo, a gente, o intuito do projeto é tentar quebrar essa barreira, sabe? Tirar essa distância entre o autor e o sonho de publicar livros. uhum. Então, é uma Sim, das contribuições que a gente pode estar fazendo. uhum.
Eu, por exemplo, Luiz, eu sou até um pouco chato nisso, porque eu, às vezes, não gosto muito de livro americano. Eu não tenho costume muito de ler, sabe? Como eu disse, né? Eu tenho os meus gostos, assim, tem livros que eu gosto de autores americanos e tal, mas esse ano eu até fiquei pensando, nossa, eu não li nenhum livro de nenhum autor americano, só brasileiro. E eu comprei milhares assim de livros, milhares não, já exagero, mas eu comprei muitos livros mesmo da literatura brasileira, sabe? Eu li todos os livros do Lourenço Mutarelli, que eu até citei ele aqui, ele é quadrinista, mas é escritor também. Cada livro dele, quem puder, gente, é genial, genial. Lourenço Mutarelli, assim, abriu a minha mente em questão de vários estilos de literatura, sabe? Tem livro dele que é em primeira pessoa, só que não tem nenhuma fala. O do Michael Sullivan também é dessa forma. Tem um livro dele que é feito só com diálogo, não tem nenhuma descrição assim que o personagem faz, sabe? É tudo diálogo, diálogo, diálogo. Tem romance policial. Então eu li muito Lourenço Mutarelli esse ano. Li Lázaro Ramos na minha pele. Li muita coisa brasileira mesmo, assim, até mesmo no cinema. Os meus filmes favoritos e os que eu mais assisto são nacionais, são daqui, né? Porque eu acho que eu tô só até um pouco o Suassuna, sabe? Eu gosto muito de prestigiar a coisa do meu país, da minha raça, sabe? Do meu chão, né? Então, assim, autores independentes, sempre que eu tô podendo, eu tô comprando também. Um exemplo disso foi o Mike Sullivan, que ele é igual você, assim, ele pega, manda para a editora e edita e tal. Os livros deles também são muito, bem bacanas. Então, assim, valorizem a arte brasileira, sabe, gente? Porque às vezes as pessoas falam, não, que não é igual os americanos. Gente, pode ser até melhor. E vocês estão perdendo clássicos, clássicos. Agora eu comprei um livro do Guimarães Rosa. Vou começar essa temporada, porque é uma travessia. Mas, assim, sabe? Sempre estou lendo também coisas brasileiras. Esse ano, se eu conseguir fechar só no livro brasileiro, para mim, vou agradecer muito. Exceto pelo da Marina Abramovic, que é uma performer, né? Que eu gosto muito dela. E esse é o único livro que eu comprei de outra pessoa, assim, de outro país, né, de pessoas de outro país. Mas sempre estou valorizando a arte brasileira, tô sempre. E no cinema também, aqui, ô Luiz, quem é independente tem essa dificuldade, sabe? Às vezes você quer chamar uma pessoa que você, por exemplo, eu nunca tive problema com isso na questão de, tipo assim, pelo menos os atores, todos os atores que eu quis trabalhar, o povo mineiro é muito, né, é muito, como que eu falo? Muito generoso, né? Sempre gosto de trabalhar muito, ainda mais com pessoas iniciantes e tal, mas eu tenho essa parte técnica, por exemplo, tem diretores de arte que às vezes é muito conhecido e às vezes você chama, tá, mas e aí? Vai ter nome, isso e aquilo? Falei, gente, a gente está começando agora, é uma equipe pequena. Não, que eu não trabalho com equipe pequena, tem que ter mais de 20 pessoas dentro do espaço, sabe? Então, assim, eu e meu irmão, nós trabalhamos com cinema, a gente é muito de fazer, sabe? A gente tem uma pequena produtora, a gente chama, sim, pessoas de fora para cada área, mas se não tem, a gente mesmo faz, né? Porque, assim, tempo é dinheiro, a gente não tem isso, mas tem muita pessoa que às vezes não gosta de fazer por ser independente, porque o trabalho é independente, sabe? Não tem ninguém tão prestigioso assim, os meninos não são tão estourados assim, mas também tem muita pessoa que soma, sabe? Principalmente todos os atores que eu trabalhei, cara, são atores assim geniais, 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 que gostam e falam, todo trabalho que você puder me chamar e quiser me chamar, eu tô dentro. Mas, infelizmente, tem uns que se acham maiores que os outros e desvalorizam, né, o trabalho de muita gente.
né? Então, essa aqui no cinema brasileiro, o cinema mineiro também tem um pouco dessa dificuldade. Eu acho que a galera tinha que ser mais unida, sabe? Essa é a minha única reclamação. A galera tinha que ser mais unida nisso, assim, de querer ajudar, sabe? Pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, deixa aí no comentário, porque a gente está chegando na parte final da nossa live. Porque quando vai chegando perto de 1 hora, o Instagram ele derruba a live. Uhum. Então a gente está quase lá. Temos alguns minutinhos. Então vamos ver se a gente consegue cumprir o cronograma aqui. Cite as suas referências na sua área. Quem que te inspira na sua área? Olha, eu tenho muitos diretores que eu gosto. Isso eu vou falar de cinema, porque senão a gente só tem poucos minutos. Mas eu vou falar da arte, da área do cinema. Eu tenho dois diretores, assim, que esses eu vou citar que é mais que eu gosto, assim, que, tipo, que me inspiram muito, muito mesmo, que é o Xavier Dolan e o Robert Rodrigues. Robert Rodrigues todo mundo conhece porque ele é o diretor do Shark Boy Lava Girl. Acho que a infância de todo mundo foi feito nisso. Mas ele tem muitos outros filmes que são prestigiados e tal. Mas eu gosto do Rodrigues por causa disso. Ele faz tudo, sabe? Tanto que todo mundo chama ele de diretor de uma produtora só, um produtor só, porque ele faz tudo. Ele faz a fotografia, ele escreve, ele dirige, às vezes ele atua também, né? Então ele faz tudo, ele faz tudo do cinema. E eu gosto disso porque ele entrou até no livro dos recordes, porque ele fez um filme com US$ 7.000, isso em 92. Você somando naquela época quanto o dólar valia, ele fez um filme inteiro com R$ 1.000, cara. Então, assim, por ser película, que era muito caro, ele queria muito fazer esse filme, ganhou muito prêmio, tanto que ele ficou do lado de diretores como Tarantino, que eu também gosto muito do Tarantino, mais por escrita, não muito por direção, mas eu gosto dele muito por causa ele escreve roteiros muito bons. Gosto do Paul Thomas Anderson, mas o outro também que eu gosto, que é o Xavier Dolan que eu citei, é porque ele começou a fazer filme com 19 anos. Né? O primeiro filme dele foi com 20 anos, ninguém colocava muita fé, né? Tanto que ele ganhou prêmios assim que nem Steven Spielberg ganhou em Cannes. Sempre quando ele lança um filme, Cannes prestigia ele. É um diretor que eu gosto, amo demais, é o Xavier Dolan, que me inspirou muito. Né? Mas são esses dois. Mas brasileiro eu gosto do Cláudio Assis, Heitor Dália, muito diretor. Laís Bodansky também eu gosto muito. É muito diretor que eu gosto. Mas esses dois são os que eu mais amo. Na sua opinião, qual o futuro da arte na sociedade e quais as medidas devem ser tomadas para expandir a arte? Uhum. Luiz, acho que a gente já citou isso. Eu acho que tem que ter mais essa cobrança do governo. A gente tem que cobrar mais do governo isso, assim, essas áreas, sabe? Tanto nas escolas, que eu acho que é o ponto crucial da coisa, mas também na sociedade em si. Abrir projetos, como se fosse ONGs também, sabe? Lazer, projetos de lazer para a população, que eu acho que carece muito disso, sabe? Tanto para pessoa, para gente idosa, para, né, para criança, para os adolescentes. Eu acho que tem que ter isso. Os órgãos têm que olhar mais para isso, principalmente para quem trabalha com a educação, com a cultura, tem que olhar mais para isso, sabe? Conte pra gente um relato que mais te marcou fazendo arte. Hum, eu acho que foi. Tem muitos mesmo, assim, mas eu acho que o que mais me marcou e que eu levo muito no meu coração e na minha memória foi o dia que eu dirigi o Me Abraço Quando Sentir Saudades, que foi a primeira coisa que eu dirigi, assim, eu e a câmera e o texto e o ator. E foi num restaurante que o pessoal era muito burguês e a gente estava ali querendo fazer arte, sabe? E aquilo ali foi como se a gente enfrentasse e derrubasse os muros para fazer esse curto acontecer, mas foi fazendo o Me Abraço Quando Sentir Saudades. Acho que ele deixou uma marca assim, muito profunda. É um trabalho que eu acho que um dos trabalhos que eu mais gosto, assim, que eu fiz. Mas foi isso, porque eu acho que as pessoas que estavam
dentro do projeto foram que mais me inspira, né? Então, foi esse. Oliver, eu queria agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Esse é nosso Uhum. intuito de estar mostrando os artistas independentes, dando essa visibilidade, porque eu sei quanto que isso é importante, quanto pode ajudar no nosso trabalho. Então eu agradeço por ter participado. Eu acredito que o pessoal que acompanhou gostou bastante de te conhecer mais um pouco. Eu conheci mais um pouco, né, do seu trabalho. Eu já conhecia algumas coisas que eu vi nas redes sociais. E aí eu queria que você deixasse. A Manu gostou, mandou coraçãozinho. Eu queria que você deixasse Obrigado, assim, mano. suas considerações finais para gente. Luiz, eu vou falar brevemente dos trabalhos futuros que eu tenho e muito obrigado também, mais uma vez. Isso que você está fazendo é muito importante para a gente, para artistas independentes. Estou com projetos de fazer alguns teatros, né? Infelizmente, com a pandemia, esses planos alguns foram cancelados, foram adiados, na verdade, que eu estava querendo fazer uma tríplice, uma trilogia, né, no teatro. Mas eu vou trabalhar com curta que eu estou escrevendo. O meu próximo curta vai ser online, vou dirigir daqui de casa, os atores também vão ficar da casa deles, nesses tempos difíceis, né? E eu e a Elizabeth, que é uma parceira minha, assim, que ela, de teatro, nós vamos fazer um teatro, vamos passar o teatro dela para vídeo, né? E vai ser um teatro meio vídeo, assim, e eu estou colaborando, chama Chicanas, é um texto muito rico, muito presente nos tempos de agora, fala muito sobre a questão do negro na sociedade, né? E aí tem muitos trabalhos novos, o meu próximo curta vai ser, curta mesmo assim, quando essa pandemia passar, vai ser sobre uma mãe, né, que abandona a filha. Eu não posso falar muita coisa, mas depois, quem quiser, gente, acompanha as redes sociais que eu sempre estou postando, a sinopse, né? Sempre estou fazendo. E vai ser um drama, mas tem muito. Também estou trabalhando com um documentário que chama A Vida e Obra da Júlia Ribas, que Chama Viva, documentário. Para quem não conhece, ela é filha do Marco Ribas, um dos maiores cantores que o Brasil já teve. Estou fazendo esse documentário também, tem boa parte gravada. Tem o Voracidade, que eu até te chamei para fazer também, você gravou os relatos de alguns alunos. Vou juntar esse ano, vai sair algumas coisas novas. Mas é isso, gente. Quem puder, fique em casa. Quem puder também tenha mais contato com a literatura brasileira, com filmes nacionais, com filmes independentes, tá? Gente, tem muito curta-metragem de artistas independentes no YouTube. Vejam, sabe? Não fica só no Netflix. Eles já têm muito dinheiro para fazer as produções, a gente não tem. Mas ajuda com like, ajuda com comentário, sabe? Quem puder também, vai lá no YouTube, veja o teaser do Me Abraço Quando Sentir Saudade, comenta que vê através da live do Luiz. Siga as redes sociais, tanto minha quanto do Luiz, e sempre prestigie, né? Compre os livros do Luiz também, que ele tem muitos. Eu já vou fazer isso. Mas leiam mais, gente, porque eu acho que a literatura ela transborda muita coisa dentro do nosso íntimo, que às vezes a gente fica só ali no subconsciente, sabe? Mas faz transbordar muita coisa. Nesse tempo da quarentena, eu tô lendo demais, 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 demais. Tô lendo muita coisa mesmo, e isso tá me fortalecendo cada dia mais, sabe? Às vezes de sair na rua com a máscara e enfrentar esses tempos difíceis, sabe? Tem muito gente da minha raça morrendo. Quero fazer algo também que mude isso. Sempre nos meus trabalhos eu estou pondo, né, coisas sobre para quebrar o preconceito de qualquer área, seja da área contra um preto, contra um homossexual. Estou sempre colocando isso em pauta. Mas fortaleçam esses artistas independentes, sabe? E esse é um jeito da gente se abraçar, né, mesmo